O tema que veio no meu coração é salvação só pela graça. Diga, salvação só pela graça. Ok, então nós vamos ler inicialmente 2 versos aqui. Vamos para Romanos 5:18. Aleluia. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Posso ouvir um aleluia? Amém? Vamos de novo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aleluia. Amém, gente? E Efésios 2, verso 8 e 9, que deve ser bastante conhecido de vocês. Aleluia. Efésios 2, verso 8, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos juntos, vamos tentar ler? Olha ali, ó, vamos ler juntos ali, ó. Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação só pela graça. Eu não sei você, não sei qual que é a sua origem religiosa, né, onde você conheceu Jesus, como você recebeu a palavra, qual foi a primeira instrução que você recebeu com relação à salvação. Mas eu vim de uma igreja tradicional e tradicionalmente religiosa, onde foi nos ensinado que a salvação ela era por fé mais algumas coisas. Entendeu isso? A salvação era por fé mais algumas coisas. Mais ou menos assim: você creu em Jesus? Sim, mas se você não fizer isso, isso e isso, você não será salvo. E isso é um erro muito grave e um ensino errado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa dessa denominação pela qual eu vim e estávamos falando sobre isso. E a pessoa hoje tem a mente aberta e falava comigo: como que vai mudar isso? Como que vai? Eu falei: não sei, eu estou pregando. Faz o seguinte, pega os meus vídeos e manda para os membros da igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra. Então, e aí, a pessoa mandou um vídeo para um membro dessa igreja, e essa pessoa me deu um feedback ontem, falando: nossa, que mensagem que me liberta, eu estou sendo livre das prisões. O Evangelho faz isso, né? O Evangelho faz isso. Agora, termos a consciência de que salvação não é por obras, é por fé, é algo que nos liberta. Te liberta? Te libertou? Né? A ideia de que a gente, que somos salvos não por mérito, não por esforço nosso, mas somos salvos por graça, somos salvos pelo amor e pelo favor de Deus. Agora, às vezes nos pegamos lutando interiormente para tentar agradar a Deus de alguma forma. Sim ou não? Quem está comigo aqui? Você começa a pensar: meu Deus do céu. Principalmente quando acontece de alguma bênção não chegar, ou você está enfrentando algum problema. Logo você entra em crise e começa: no que é que eu errei? Está comigo? Não é assim? No que eu falhei? O que eu fiz errado para merecer justiça de Deus? Vira e mexe, nós estamos lutando dentro de nós mesmos. Obrigado, querida. Estamos lutando dentro de nós mesmos, buscando maneiras e formas religiosas e legalistas para tentar agradar a Deus e nos sentimos aceitos por Ele. Vira e mexe, a gente está fazendo uma introspecção. E introspecção no sentido de salvação não é uma coisa boa.
Porque toda vez que você fica fazendo introspecção, olhando para dentro de si, a grande verdade é que você vai começar a procurar justiça própria. Você vai começar a procurar alguma coisa que você esteja fazendo que agrada a Deus ou que chama a atenção de Deus. E a grande verdade é que na nossa naturalidade, na nossa humanidade, não há nada que você faça para atrair o olhar de Deus. Muito pelo contrário. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Introspecção é um erro. A gente fica olhando para dentro de nós e procurando uma forma de agradar e de fazer alguma coisa. E hoje eu queria trazer para vocês algo assim, muito forte que está no meu coração. Eu queria trazer uma pequena reflexão entre a lei que condena e a graça que salva. Amém, gente? A lei que condena. Por que a gente faz essa introspecção? Por causa da lei. Por que a gente entra em crise diante de Deus, principalmente quando chega algum problema? Por causa da lei, que nós nos achamos culpados, nós nos achamos em falta. Então eu queria mostrar para você que a lei, por mais que ela é condenatória, a lei também é uma oportunidade. Fala, ai, ai, ai. Deus tinha um propósito com a lei. Deus tinha um propósito ao nos dar a lei. A lei, eu escrevi aqui, lei igual condenação, igual oportunidade. E aí se você pegar a graça, vai funcionar mais ou menos assim. Graça igual salvação, igual oportunidade. Olha, lei igual condenação, igual oportunidade. E graça? Graça igual salvação, mas também igual oportunidade. Então, tanto na lei quanto na graça, Deus está nos dando oportunidades. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Quando eu olho para a lei, quando nós olhamos para a lei, e sabemos que a lei é condenatória, se a lei condena, por que Deus nos deu a lei? Vamos responder essa pergunta? Se a lei condena, por que Deus nos deu a lei? Primeiro, a lei nos foi dada para revelar o pecado no mundo. Para isso existe lei. A lei nos foi dada, e quando eu falo de lei aqui, estou falando do Velho Testamento. A lei nos foi dada para revelar o pecado no mundo. Paulo vai responder isso de uma forma muito inteligente. Romanos 5, verso 12. Fica com a sua Bíblia aberta e o pessoal da mídia ali vai também auxiliar vocês projetando o versículo. Romanos 5, verso 12. Diz assim: por que a lei nos foi dada, gente? O que eu falei agora? Vamos ver se vocês estão acordados. Para que a lei nos foi dada? Para revelar o pecado no mundo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vai prestando atenção. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava onde? O pecado já estava no mundo. Mas o pecado não era levado em conta quando não existe lei. Então, para que a lei nos foi dada? Para revelar o pecado. Se não existe lei, não existe, isso não pode, isso está errado, isso não... Está comigo aqui, entendeu? Então a lei nos foi dada para que se revelasse o pecado. Desde Adão até Moisés, que ainda a lei não tinha sido dada, o pecado já estava no mundo, mas não era conhecido. Então precisou de lei, de normas, para se revelar o pecado. Então a lei é importante. Amém ou não amém? Segunda coisa, por que a lei nos foi dada? Se Deus sabia que a lei não salva, por que Ele deu a lei? É isso que eu estou respondendo para você hoje, para a gente semana que vem entrar em matéria nova. Por que a lei nos foi dada? A lei nos foi dada para revelar, olha isso aqui, para revelar nossa situação de pecado. Então a lei revela o pecado e a lei revela a sua condição de pecado. Vamos entender isso? Romanos 5:20.
Isso aqui é forte. E Paulo, gente, Paulo é... Ei, Paulo abençoado, viu? Paulo vai escrever assim: a lei foi introduzida para quê? Para que a transgressão fosse ressaltada. Então, a lei foi colocada, introduzida, para revelar a situação de pecado minha e sua. Eu gosto ainda de Romanos 7, está pertinho aí, olha. Romanos 7, verso 7. Depois de Paulo dar uma palavra sobre lei e graça, sobre a vida na lei e a vida na graça, Paulo vai dar aqui uma palavra sobre a luta contra o pecado. E aí no verso 7, Paulo vai dizer: que diremos então? A lei é pecado? Não, ela revela o pecado. Ele vai dizer: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Então, olha para você ver. A lei revela o pecado e a lei revela a nossa condição de pecado. Está comigo, gente? Está entendendo até aqui? A lei revela o pecado e ela revela a nossa condição de pecado. Quando eu me coloco diante da lei, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Quando eu me coloco diante da lei, eu tenho consciência que eu sou pecador, miserável, e que não dou conta de mudar isso. Para isso a lei veio. Para mostrar para mim e para você que você é ruim. Fala misericórdia. E de tão ruim que nós somos, a gente não consegue mudar isso. E de tão bom que Deus é, Ele nos deu Jesus. A lei veio para isso, para revelar o pecado e a nossa condição de pecado. Terceira coisa, se Deus sabia que a lei não ia salvar, por que Ele deu a lei? Terceiro, a lei foi dada para revelar a nossa condição herdada de Adão. Hein, gente? A lei foi dada para revelar a nossa condição herdada de Adão. Eu agora vou te mostrar em detalhes isso. Vamos ver qual que nós herdamos de Adão. Romanos 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas eu não vou ler o texto todo. Eu vou te mostrar só o que nós herdamos do Adão. Fala misericórdia. O negócio ficou feio para o nosso lado, hein, gente? Nós herdamos. Então, o que nós herdamos de Adão e que a lei revela? Romanos 5,14 diz: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão, aonde, gente? Até Moisés, mesmo sobre aqueles, olha isso aqui, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Eu falei aqui um dia numa ceia que por causa do pecado de Adão, você foi feito pecador. Lembra que eu falei disso? Por causa do pecado de Adão, eu fui feito pecador. Olha ali que Paulo está falando. Está falando exatamente isso. Mesmo que não cometemos o pecado semelhante ao de Adão, nós fomos feitos pecadores. Isso é o que nós herdamos. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Aí fala de Jesus. Agora olha o verso 15. O que herdamos de Adão? De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Está vendo isso aí no texto? Olha o que está entre o verso. Diz assim: de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem. 16. Entre o verso está: por um pecado, está isso aí? Veio o julgamento que trouxe condenação. Está aí. Olha o verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio deles. Misericórdia. Verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Verso 19. Assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Olha o que nós herdamos de Adão, gente. Herdamos transgressão e morte. Entramos debaixo de condenação. Entramos debaixo de uma condenação que veio a todos os homens. E aqui o pior de todo, por causa da desobediência de um,
todos os homens foram feitos pecadores. Então a lei veio para revelar isso para nós. Qual que é a nossa condição? Então, rapidinho, recapitulando. A lei veio para fazer o que então inicialmente? Revelar o pecado. Segundo, revelar a minha condição de pecado. Terceiro, revelar o que eu herdei de Adão. E quarto, para mim terminar hoje, não vou estender muito não, porque é muita coisa, né? Quatro, a lei nos foi dada para revelar nossa incapacidade de mudança real. Aqui é o que é o interessante. A lei nos foi dada para revelar a nossa incapacidade de mudança real. Eu não sei se você prestou atenção no verso 14 de Romanos 5, que vai dizer: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Que Adão, que é isso, gente? A transgressão de Adão. Estou até mudando o nome do homem, já tanta raiva. Adão. A transgressão de Adão. Então, mesmo aqueles que não cometeram o mesmo pecado, entraram debaixo da mesma condenação e do mesmo status. Pecadores. Agora, veja Gálatas 2,17. Isso aqui é muito importante. Gálatas 2,17. Vocês estão entendendo, gente? Está entendendo? Está comigo? Gálatas 2,17. Gente, que coisa interessante que está escrito aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos o quê? Pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Paulo está falando uma coisa aqui que eu jamais entenderia isso em outra época. Paulo está dizendo o seguinte: se quando eu me coloco diante de Cristo, de Deus, quem aqui está diante de Deus? Você ainda se encontra pecador. Quem aqui se encontra pecador? Estou falando naturalmente falando. Quem se encontra pecador? Eu, você, somos. Né? Quando eu olho para mim, diante do espelho, eu vejo alguém pecador, porque eu estou olhando para mim. Eu não me olho com o olhar de Deus. Eu vou me olhar com o olhar de Deus quando eu mudo o pensamento, quando eu mudo aqui a compreensão do Evangelho. Mas antes disso, eu me vejo como pecador. E é isso que Paulo está falando. Procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que mesmo somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? Olha para alguém que está ao seu lado e fala: de modo algum. A grande verdade que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que nós, na nossa força, com o nosso próprio esforço, nós jamais deixaremos de ser pecadores. É isso que Paulo está falando. E toda vez que você fizer uma introspecção, você vai encontrar um pecador aí. Toda vez. Toda vez que você olhar para dentro de você, você vai encontrar um pecador aí. Só que a boa notícia é que Deus não te vê assim. E por isso a lei veio. Porque é pela lei que você vai conseguir se enxergar essa pessoa incapaz de mudança. A lei foi importante para isso. E aí eu vou dizer para você aqui alguns exemplos. Quer ver? Quem já leu na Bíblia? Não adulterarás. Quem já leu? Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Isso é lei. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Alguém vai dizer: mas tudo isso aí eu cumpro. Ai. Deixa eu mexer aqui com os homens. Não adulterarás. Aí o cara fala assim: não, mas eu não adultero. Eu tenho 23 anos de casado. Eu nunca traí a minha esposa. Né, meu bem? Né, meu bem? Ela fez um negócio assim. Eu falei: uai, será que tem alguma dúvida? Né? 23 anos.
Nunca traí minha esposa. Os religiosos são assim, eles pensam assim: 23 anos eu nunca traí a minha esposa. Porque está lá o mandamento: não adulterarás. Só que olha o que Jesus vai falar sobre isso. Aqui, ó, vamos para a Bíblia. Não assusta não, gente. A lei só está revelando quem você é. Não assusta não. Achou, Neide? Eu quero... O povo fica assustado para mim. Mateus 5, 27. A lei só está revelando quem você é. E que você não vai dar conta disso. Se for no seu esforço, você está lascado. Olha lá. Vocês ouviram o que foi dito? Quem está falando isso, gente? Diga, Jesus. Ele está falando com os hipócritas fariseus religiosos que achavam que estava tudo certo. Ele achava que pela lei eles estavam salvos. Jesus está falando: deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Todo mundo deve ter respondido: sim, e nós não adulteramos. Eu tenho plena consciência que eu nunca deitei com outra mulher depois dos 23 anos que eu estou casado com a minha esposa. Eu tenho plena consciência disso. Agora, o que Jesus falou? Mas eu digo: qualquer que olhar para outra mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então a pergunta para os homens que estão aqui: qual de vocês nunca olhou para outra mulher e não desejou? Se tiver algum aí, se apresenta aqui que você vai pôr a mão na minha cabeça. Se tiver algum aí, vem cá. Eu vou ajoelhar, você vai pôr a mão na minha cabeça. Alguém fala assim: misericórdia, pastor, que obra é essa? É o ser humano. Isso somos nós. Ah, mas não, mas uma bonitinha na igreja, de gravata, de mãozinha dada com a pastora, lindinha. Mas e quando está sozinho? E quando vê uma outra mulher? E quando vê algo que chama a atenção dos olhos? E somos nós. E aí alguém vai dizer: eu sou santo, eu estou perfeito diante de Deus. Deixa de ser hipócrita. Você muitas vezes olha para outra mulher e deseja. E lá no teu coração você fala: Senhor, tem misericórdia. Mas já foi. Cadê os homens aí, gente? Vocês estão tão santinhos assim que está com medo de falar? É ou não é verdade? Você olha assim e fala: nó, que avião. Ô, misericórdia, avião não, Jeová, está repreendido. Isso é o ser humano. E a lei veio para mostrar para nós isso. A lei diz: não adulterarás. Aí a pessoa fala: não, mas eu não toquei em mulher nenhuma. Não, mas só se for. Jesus está falando: lá no teu coração, quando você desejou alguma, você já pecou. Você não dá conta disso. Se não for por misericórdia e graça, nós estamos condenados. Não adianta: não, eu não sou essa pessoa. Não é o quê? É você sim. Somos nós. E o tempo todo a gente está na crise e tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, quando eu tenho compreensão de que eu sou essa pessoa, eu chego diante de Deus quebrantado, porque eu sei que eu não mereço estar na presença. Eu só estou na presença porque a graça do Senhor me alcançou. Pronto. Aí as mulheres vão falar assim: para nós não tem nada. Não, mais ou menos, né? Não dá para falar de tudo hoje, mas vou falar de um que pega todo mundo. Quando a Bíblia fala assim: não matarás, quem lembra? É nós mesmos lá. Não matarás. Não, mas eu não mato. Eu não mato de jeito nenhum. Nunca matei alguém. Ah, é? Não matou enfiando a faca, mas cortando o bife, hein? Uma hora eu te pego, desgraçado. Jesus vai falar isso também para todo mundo aqui.
A lei veio para isso, para revelar a nossa incapacidade. A lei, por mais que ela condena porque ela revela. Você é incapaz. E isso está dentro de você. E não adianta achar que é melhorzinho do que o outro, não. Porque é você mesmo. É eu mesmo, é nós mesmos. Quem aqui nunca desejou no coração que alguém morresse? Quem nunca desejou? Misericórdia, já desejei foi muito. Por que a praga não morre, Senhor? Alguém não assusta não, meu irmão. Eu estou sendo sinceríssimo com vocês. Por quê? Talvez você não tenha coragem de falar, mas você é assim. Talvez você não tenha a coragem de chegar aqui na frente, como eu estou falando, e falar, mas você é assim. No seu coração você deseja. Lá dentro de você podia morrer essa praga. Né? E alguns que são mais espirituais ainda falam assim: Jeová, prepara e leva. Uns que querem ser mais religiosos, né? Jeová podia preparar e levar essa obra. Não é? Olha o que Jesus falou sobre não matarás. Olha lá, quer ver? Isso aqui, ó, a lei veio para isso. A lei veio para revelar a gente essas coisas. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás? E quem matar será sujeito a julgamento? Agora olha o que Jesus vai dizer. Mateus 5, 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Jesus colocou a ira no coração, a ira de morte, tá, gente? Não é só aquele nervoso que todo mundo tem, aquele rompante raivoso, não. Todo mundo aqui tem, ou a maioria tem, né? As pessoas dão aquela estressada assim. Não é necessariamente isso. Mas a ira de morte, aquela coisa assim, mas ai, Senhor, me segura. Quem nunca falou isso? Senhor, me segura. Sabe o que você está dizendo? Lá dentro de você está assim: se não fosse o Senhor, se não fosse a sua cultura, se não fosse as leis, você ia lá e matava o outro. Não é não, Júlia? A Júlia está ali. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim e Abel, lembra? O Senhor falou para ele: olha, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Mas está aí. Só que ele não dominou. Não, eu vou matar mesmo, vou matar. Foi lá e matou. Mas Jesus está falando aqui: se você se irá contra seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Que julgamento? O mesmo julgamento daquele que matou. Então, meu irmão, meus irmãos, quando olhamos para dentro de nós, a gente vê aqui um poço de imundícia. Está comigo aqui ou não? Nós vemos dentro de nós um poço de imundícia. Eu falei aqui de duas coisas, mas poderia falar de uma terceira aqui rapidamente. Não vou citar o texto, mas só para você lembrar. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí olha para mim, aí os religiosos: não, mas eu amo. Quando eu vou fazer a compra lá de casa, eu compro uma cesta básica para doar. Ah, bonitinho. Amar ao próximo como a ti mesmo era você fazer a mesma compra sua para o outro. Não, eu comprei a cesta. Não. Amar ao próximo como a ti mesmo é você fazer a mesma compra sua para o outro. Está vendo? Nisso também você falha. É amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando nós olhamos para dentro da gente, qual que é a conclusão que a gente chega? A lei veio revelar isso. Então, a lei, se bem compreendida, se olharmos a partir da lei para Cristo, a lei, como eu disse, a lei é igual condenação, mas também é igual o quê? Oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade de nós olharmos para dentro de nós e falar: só pela graça. Diga aleluia. Salvação é só pela graça. Algumas pessoas que se acham muito santas,
eles adotam alguns princípios ou mandamentos para justificar. Um exemplo, a pessoa, ela, não, eu sou dizimista, então eu estou bem com Deus. Não, eu não traí minha esposa, eu estou bem com Deus. Não traiu não deitando com a outra, mas traiu na mente. Entendeu o que tá dizendo que eu estou falando? Né? Eu não mato ninguém, eu não mato nenhuma barata. Tem gente que fala assim, né? Eu não mato nenhuma barata, mas mata o outro no coração. Não, eu amo as pessoas. Não tem ninguém nesse mundo que ama mais o outro. Então tá, tira sua roupa e dá para ele. Quando você for fazer sua compra, faz duas. Uma para você e a outra para o outro. Quando você for comprar seu carro, compra dois. Um para você e um para o outro. Quando a gente coloca a nossa vida diante da lei, o que vem é condenação. Mas depois da condenação vem uma palavrinha, diga oportunidade. Que oportunidade? De reconhecer que não é por esforço humano, não é por esforço meu e seu, salvação é pela graça, é pela fé. É a consciência de que eu não posso. A lei é boa para mim. Hoje eu entendo que a lei é boa para mim, porque a lei me trouxe a consciência do meu estado de miserabilidade. A lei me trouxe a consciência que Paulo falava: miserável homem sou. E quem está falando isso? Paulo. Alguém que chegou um dia para os discípulos e falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo era relativamente bom, ou não? Relativo, claro que, como eu acabei de explicar, ninguém é bom diante de Deus quando se colocar diante do espelho. Mas alguém que pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse homem, Paulo, ele vai dizer assim: miserável homem sou. Quem eu sou? Miserável. Sem a graça de Deus, eu estou condenado. Agora, como resolver isso? Quando somos colocados diante da justiça de Deus, a lei é o prumo de Deus. Quando Deus coloca a lei diante do homem, o homem não passa no teste. Não passa. Louvado seja Deus pela lei, porque ela revelou que eu não posso sozinho. Hoje eu tenho consciência que eu não posso sozinho. Eu só posso pela graça de Deus. Eu só sou aceito por causa da graça de Deus. Eu só sou aceito porque eu sou perdoado. Eu não vou continuar porque eu tenho que continuar falando semana que vem. Que eu vou mostrar para vocês qual o processo da justificação, como é que funciona. E, uma vez salvos por graça, o que Deus espera de nós? 3 ministrações. Amém ou não amém?